E depois de uma fase maravilhosa neste primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos boa parte do primeiro turno, o Bahia no finalzinho caiu na tabela, né? Depois de estar ali brigando pela primeira, segunda colocação do campeonato contra Flamengo, Atlético Paranaense. E depois fica ali na terceira, quarta, quinta. O Bahia hoje, no momento que eu gravo este vídeo, é o 7º colocado. Nos últimos 4 jogos, eram 12 pontos em disputas e o Bahia ganhou apenas 2. E isso, claro, tirou a paciência de alguns torcedores do Bahia e também de alguns donos de canais que falam do Bahia, né? Hoje de manhã eu estava vendo um canal chamado Bruno Futebol, que é o antigo Tricolor On. Me chamou a atenção a capa que ele fez do vídeo, né? E eu fui assistir o vídeo. E, cara, pra você, tá? Bruno, parabéns. Você jogou merda no ventilador, é isso mesmo. Mas você falou algumas verdades. Verdades essas, cara, que eu já venho falando aqui há algum tempo. Claro que é muito fácil a gente criticar um projeto ou um time quando ele tá mal, né? Quando ele vem por um momento ruim, é fácil. Mas não é o meu caso. E talvez não seja o caso do Bruno também. Por quê? Porque alguns pontos que ele falou aqui eu já venho falando há algum tempo. Como, por exemplo, o Grupo City não contratar um goleador, um cara para fazer gol mesmo, e a torcida do Bahia insistir nesse negócio de que Tassiano, falso 9 e tal. Ou então aquele negócio de projeto a longo prazo, que eu também venho combatendo aqui já há algum tempo, não só aqui no canal, mas com quem eu falo pessoalmente, ou sei lá, por WhatsApp e tudo mais. Ok? Inclusive, influenciadores do Bahia ainda caem nessa leseira de projeto a longo prazo e o Bahia tomando fumo. Porque o ano passado o Bahia brigou para não cair e foi salvo pela equipe do Fortaleza. Ok, o Bahia fez a parte dele, mas se o Fortaleza não tivesse ganho do Santos, tudo teria ido por água abaixo e o Bahia hoje poderia estar na segunda divisão. E ainda este ano, o tal do ano 1, porque o ano passado foi ano 0, outra coisa que eu não concordo, ainda tem gente falando projeto a longo prazo. E o Bahia, para onde vai? Já aquele clube que não tem projeto a longo prazo, que é apenas um crescimento orgânico, como falou o Marcelo Paz, está aí, ó. Já passou o Bahia na tabela. Mas a gente vai falar sobre tudo isso ainda, tá? E aí, quando eu, que sou torcedor do esporte, falo essas coisas, vem um monte de torcedor do Bahia aqui me criticar, me dar dislike, se desinscrever do canal. Então, neste vídeo, eu vou trazer aqui alguns cortes do Bruno Futebol, um canal de um torcedor do Bahia, tão apaixonado pelo clube como você que está vendo esse vídeo, tá? Ele tem propriedade para falar. E ele vai falar alguns pontos que eu já venho falando aqui há algum tempo. Claro, ele vai citar outros pontos que eu nunca toquei nesse assunto por questão de não querer ou porque achar que não é o momento adequado. Mas o Bruno vai falar. Eu vou deixar o vídeo completo, porque aqui eu vou trazer alguns cortes, né? Eu vou deixar o vídeo completo do canal do Bruno aqui, ó. O canal chama-se Bruno Futebol, o antigo Tricolor On. Você que é torcedor do Bahia, se inscreva. Ele está quase aí chegando aos 30 mil inscritos. Vai lá, se inscreve, ajuda ele a chegar aos 30 mil inscritos ainda nesse mês. Hoje é dia 28, né? Temos aí mais 3, 4 dias aí para terminar o mês de julho. Ajuda lá o amigão a chegar a 30 mil inscritos. Pois é, nós vamos começar com o tema. Ele trouxe aqui vários temas, tá? Ele falou sobre Lúcio Rodrigues, que é o Luciano Rodrigues, sobre Cauli, falou sobre o Grupo City não contratar um goleador, falou essa questão do projeto a longo prazo, falou sobre o Fortaleza, o time do Fortaleza, e falou sobre o Everton Ribeiro. Então nós vamos começar aqui com o que disse sobre esse carinha aí, ó, Lúcio Rodrigues. Eu tenho uma coisa que eu me orgulho muito, duas coisas que eu me orgulho muito de não ser, que é ser falso e baba-ovo. Eu poderia ter aqui bombado esse canal trazendo um vídeo a cada hora sobre a atualização de Lúcio Rodrigues. Se ele viajou, se ele não viajou, se ele sentou no voo, se ele não sentou, se o cara tá na lista pra ser relacionado, se não tá. Enfim, eu poderia ter bombado meu canal aqui, feito dinheiro, porque eu vou falar é fácil. Porque o algoritmo mesmo impulsiona. É botar Lúcio Rodrigues no título e na capa do vídeo já foi. Eu não fiz isso, meu amigo. Lúcio Rodrigues tá aí. É outro, chegou. Infelizmente, existe uma grande chance desse cara ser uma grande frustração para a torcida. Porque fizeram festa com a chegada desse cara. É um cara que, pra mim, claramente não vai resolver os problemas do Bahia. Não é um cara que chega, veste a camisa e resolve tudo. Não é. É uma contratação estilo Grupo City de fazer. Um cara que vai chegar aqui, que tem muito potencial de crescimento e que no futuro pode assumir esse papel de protagonista máximo. É uma contratação diferente de Caio Alexandre, de Jean Lucas, do próprio Everton Ribeiro, que são jogadores que já estão feitos.
maduros, que podem chegar e resolver. Ele deu aí a opinião dele como torcedor, o que ele acha que o Lúcio pode ou não oferecer ao Bahia, né? Eu, nesse caso, eu não vou dizer muita coisa porque o Lúcio ainda não começou a jogar. É realmente uma jovem promessa do futebol uruguaio. E assim, se não fosse um bom jogador, o Grupo City não teria pago quase 70 milhões de reais nele, né? Jogador da seleção uruguaia, do Sub-20, marcou, se não me engano, o título do campeonato do mundo que o Uruguai ganhou do Sub-20, tá? Agora, por outro lado, a gente já teve uma experiência do Grupo City no ano passado que trouxe uma jovem promessa do Equador, o Johanna Chaves, e é um jogador muito fraco, né? Muito fraco. Então, quando vem o Bruno e fala que não espera muito de que o Lúcio seja esse badalado jogador que a torcida espera, eu tenho que aceitar a opinião dele, pelo menos respeitar e esperar o Lúcio começar a jogar, tá? Então, vamos aguardar. Pelo menos da minha parte, eu vou aguardar um pouco mais, tá? Agora vamos ouvir a opinião e as críticas do Bruno Futebol sobre este carinha aí, ó, que é craque, mas vem numa má fase. Everton Ribeiro. O pilar do time é um cara velho, que a gente sabia, pelo menos eu sabia e muita gente sabia, que não iria ter fôlego pra ser titular a temporada inteira. E já tá dando sinais disso, né? O futebol baixou muito. E a gente tá vendo aí o Rogério Ceni tentando poupar, né? Poupou contra o Cruzeiro, acabou entrando bem, poupou ontem, já não foi o mesmo, né? Já não surtiu o mesmo efeito, vamos dizer assim. Então, mas tava claro, pô. Tava claro. Mas o problema é que a gente tem uma torcida muito emocionada e raivosa. E muitas coisas do que o Bruno falou aí, ele tem razão, né? O Everton Ribeiro, o rendimento do futebol dele caiu. Apesar de que o Everton Ribeiro é um craque. Agora, vamos ser sinceros. Com o dinheiro que o Grupo City gastou montando o elenco do Bahia, o Grupo City teria que ter pelo menos um jogador que faz a mesma função do Everton Ribeiro, para quando o Rogério Ceni tiver que descansar o atleta, descansar e o cara entrar e a gente não sentir a falta do Everton Ribeiro, né? Essa aqui é a realidade. E o Bruno falou uma coisa correta. O Rogério vem poupando o Everton Ribeiro, né? Você pode ver aí na escalação do time contra o Internacional, eu até circulei, o Everton Ribeiro estava no banco de reservas, né? E a loucura da torcida do Bahia, pelo menos de alguns, sobre o futebol do Everton Ribeiro, né? É tanta que dá uma olhada desta postagem do Tom Bahia. Ontem, contra o Inter, teve um torcedor que me disse no primeiro tempo, abre aspas, Everton Ribeiro tá jogando nada, como sempre, fecha aspas. Eu respondi, abre aspas, ele tá no banco, irmão, fecha aspas. É, meu amigo, a loucura do torcedor do Bahia, ou pelo menos de alguns, tá tão grande, esse momento tá tão complicado que uma galera não tá sabendo digerir, que o jogador que não está jogando, eles estão colocando a culpa no jogador. Como é que uma pessoa vai pro jogo, tá no jogo, e fala de um jogador que tá no banco, gente, dizendo que o jogador não tá jogando nada? Muitas dessas pessoas influenciam a opinião de outras pessoas, tá? Caso você não saiba. Bom, vamos ver agora o que é que o Bruno Futebol vai falar sobre o Cauli. Uma torcida que comparou Cauli a Bobô, por exemplo. Por uma temporada que o cara fez. Uma temporada. Não foi mais ou menos do que isso que Cauli jogou no Bahia. Muito. Foi uma temporada. Foi o suficiente pra galera comparar a talvez o responsável por dar o maior título da história do time, que foi um Campeonato Brasileiro. Não só da história do time, da história do futebol do Nordeste. É, meu amigo, disse tudo e mais um pouco sobre o Cauli, tá? Que, na minha opinião, é um bom jogador, sim. Ele pode não ser um super craque. Eu acho que ele falou aí Borbô, mas eu acho que ele quis dizer Bobô, né? Acho que ele quis dizer Bobô, que foi campeão em 1988 brasileiro com a equipe do Bahia, tá? Pelo menos eu acho, tá? Mas assim, muita coisa que ele falou do Cauli aí tem razão. A torcida do Bahia elevou demais a expectativa sobre o Cauli. Agora aqui pra nós, o baixo rendimento do Cauli nessa temporada é muito estranho, gente. É muito estranho. Logo nessa temporada que chegou Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e o próprio Cauli, os quatro dividirem as atenções e o protagonismo no meio campo do Bahia, parece que realmente pesou a responsabilidade sobre isso, né? Devido à temporada que o Cauli fez no ano passado, o ano de 2023. Bom, você aí, ó, deixa aqui a tua opinião sobre o Cauli, tá? Agora, ele vai criticar o projeto do Grupo City e também a torcida. E o Bahia fechou os olhos pra isso e parte da torcida comprou essa ideia, velho. Sendo que a porra da torcida do Bahia acompanha o Campeonato Brasileiro desde que começou a torcer pro Bahia, pô. O Grupo City chegou agora e os caras compram
tudo que os caras vendem. Mesmo os caras só tendo 2 anos de vivência no futebol brasileiro, pô. E é impressionante que quem levanta pra não corroborar com esse delírio coletivo que essa torcida entra, de comparar Balboa a Cauli, de dizer que o Bahia tem uma máquina, é tido como maluco. É impressionante, pô. Ninguém pode falar a verdade nessa porra aqui, não. Ou que é limado, jogada aos cafundé do Judas, ou não dá like, não dá vídeo e você para de fazer vídeo, porque a torcida não gosta de ouvir verdade, pô. A torcida gosta de bajulação. Só que tá claro, porra, tá claro, o investimento não é ainda pra essa parada. E isso não entra na minha cabeça, há um projeto de longo prazo, foda-se projeto de longo prazo. Existem exceções e oportunidades. Esse campeonato brasileiro deu a oportunidade ao Bahia. O Bahia fez uma gordura que dificilmente a gente vê o Bahia fazendo. Tá se perdendo cada vez mais. Cada vez mais. A gente já tá vendo aí que tem 3 times que tem 3 jogos a menos que podem passar o Bahia. Se passarem, o Bahia já é 10º. É, meu amigo, deu uma tesourada aí em boa parte da torcida do Bahia, tá? Agora, quando ele fala sobre o projeto, esse negócio de projeto a longo prazo, tô totalmente de acordo, gente. Que conversa é essa de projeto a longo prazo? Teve o tal do ano zero, o ano passado, que o Grupo City já investiu milhões, e o Bahia lutou contra o rebaixamento. Este ano, o Bahia perdeu o campeonato estadual para o Vitória. O Bahia perdeu a Copa do Nordeste. Fortaleza foi lá e venceu a Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil, o Bahia ainda está classificado. Ainda vai, se não me engano, vai jogar, né? As oitavas de final da Copa do Brasil. Não lembro qual será o adversário do Bahia. E tem aí o Campeonato Brasileiro, que o Bahia vinha bem, vinha muito bem mesmo. E de repente, nos últimos 4 jogos, o time parou de jogar bola. Perdeu do Cuiabá na Fonte Nova, perdeu do Corinthians na Fonte Nova, quase perde do Atlético Goianiense, empatou aos 53 do segundo tempo, e um monte de influenciador do Bahia fazendo a maior festa naquelas lives que eles transmitem os jogos. Uma festa, parecia que o Bahia tinha sido campeão do mundo, quando tinha empatado com o pior time do campeonato, Lanterna, aos 53 do segundo tempo. E agora veio o jogo contra o Internacional e o Bahia estava vencendo, vacilou e o Internacional foi lá e empatou, né? Portanto, sim, as críticas a boa parte da torcida e a esse tal de projeto a longo prazo são válidas, são muito válidas. Agora ele vai falar sobre a equipe do Fortaleza. Fortaleza joga num pasto, mas tá lá, ó, na frente do Bahia já. O elenco é modesto dos caras. Continuam lá com o Tite, continuam lá com o Brites, Iago Pikachu, Pochettino. Muitos jogadores que estão no Fortaleza, se fossem ventilados aqui no Bahia, muito torcedor ia dizer que não quer. Tinga tá lá no Fortaleza ainda, porra. Dizer o quê, né? Falou verdades. O elenco do Fortaleza parece ser um elenco de operários, né? Mas sabe qual é a diferença? O Fortaleza sabe contratar. E os caras chegaram lá, vestiram a camisa. Você vê um Lucero, goleador nato. Já tem 22 gols na temporada. Foi o que ele falou aí. O Tricolor falou aí mais atrás sobre a questão do Grupo City não contratar um goleador, né? Eu falava aqui, o Bahia precisa contratar um goleador. Ah, mas você é maluco? Porque o esquema de Ceni não pede isso, não. É melhor ter Everaldo aí que marca. A gente jogou um campeonato e meio com o Everaldo, que já se provou que não é um goleador, e com o Tassiano, que é um volante improvisado lá no ataque. Hora dá certo, mas uma hora cobra, velho. Eu falava aqui, o Campeonato Brasileiro exige. Time que quer chegar na Libertadores exige um cara que faça 14, 15 gols na temporada. A maioria dos times que chegam na Libertadores tem essa figura dentro do elenco. É isso mesmo, gente. Para você chegar na Libertadores, tem que ter um cara que faça 20, 25, 30 gols na temporada. É por isso que o Flamengo tá na ponta da tabela. É por isso que o Fortaleza chegou na ponta da tabela também. Porque tem Pedro e Lucero, para citar exemplos, né? Ele aí no vídeo dele, o vídeo original, ele ainda citou o Verratti no Vasco, tá? E que realmente, porque o Bahia não foi atrás de um cara como o Verratti? O Verratti, que é do Vasco da Gama, o Vasco tá mais embaixo na tabela, mas o Verratti faz gol pra caramba. Tem, se não me engano, tem 14 ou 15 gols na temporada. E o Vasco é essa draga que é o time do Vasco. Tem que gastar, gente. Tem que gastar. E o Grupo City fica se amarrando. Por quê? Eu não sei. Agora você, deixa aqui a tua opinião. Ainda bem que foi um torcedor do Bahia que botou logo os panos quentes, tá? Disse logo o que tinha que dizer. Parabéns a você aí, Bruno, do canal Bruno Futebol. Você me representou, tá? Me representou como torcedor que não passa pano. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera.